Bom dia. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos a essa live devocional, a terceira live devocional. Que Deus abençoe todas, que Deus abençoe cada um. Seja bem-vindo, nós estamos na terceira live devocional do Projeto Quase 2023. Bom dia, Clarinha, bom dia a todos. Gente, que bênção. E o bom dessas lives é que, bom dia, sogra, bom dia, minha mãe. O bom dessas lives é que elas acontecem na quarta e toda terça. Eu e Vinícius, nós recebemos pessoas aqui em casa. E até uma delas, a Grazi, falou, é bom que tu já tá abastecida, né? E é muito bom, porque nós temos um tempo maravilhoso aqui como igreja. E ontem foi... Cada encontro tem sido bênção, tem sido maravilhoso. Eu vi Vinícius empolgado aí falando. Tem sido maravilhoso, tem sido bênção. E é incrível como Deus fala no meio da comunhão. Deus fala quando a gente se coloca para sermos humildes, para a gente ter um coração ensinável, para a gente aprender. E como é interessante, né? Muitas vezes a gente se reúne e a gente não quer ouvir, a gente quer só falar, mas a gente não quer ouvir, não quer ter um coração ensinável para saber o que aquela outra pessoa tem para acrescentar na nossa vida. Isso é muito importante. E a gente tem se encontrado aqui como igreja, tem sido um refrigério. E aí nas quartas eu já amanheço, né, naquela expectativa. Quarta passada mesmo eu acho que eu nem falei pra vocês, mas eu ia falar algo e... Aliás, na primeira live eu ia falar algo e Deus mudou. Na madrugada, a palavra que foi das raposinhas, né? Cada palavra que eu... Não é pra você ouvir, é pra você ouvir, apenas ouvir, mas é pra você colocar em prática o que você tá ouvindo. Porque a live é quase 2023. Poxa, nós já estamos no quase, a gente vai viver a nossa vida no quase. Só no quase, no quase, no quase. Como é que a gente vai viver a nossa vida? A gente vai viver, quase que eu consegui, quase que eu realizei isso. Então já é quase 2023. Se já é quase 2023, então existem algumas coisas que talvez entra ano e sai ano e você fica, meu Deus. Tô falando primeiro pra mim isso, viu? Meu Deus, eu queria ter feito isso, queria ter realizado isso, ainda não ajeitei isso. Então a gente precisa colocar em prática. A primeira live nós falamos a respeito das raposinhas. Nós falamos lá numa palavra de cantares, que as raposinhas ela entrava pela brecha da vinha e quando o dono da vinha, do vinhedo ele ia ver, ela já tinha destruído tudo. Então tem pequenas coisas na nossa vida que a gente está permitindo que entre e está destruindo, está devastando tudo. E já entrando, né, na palavra de hoje, ontem eu falei até a respeito, no final da nossa reunião aqui, eu falei a respeito de algumas pausas que nós precisamos dar em nossa vida, que são de forma necessária. Alguns momentos na nossa vida parece que Deus, ele tipo assim, para a gente, porque é necessário, porque senão a gente não vai escutar Deus. É necessário, porque senão a gente não vai começar a falar com Ele, a gente não vai começar a ouvir o que Ele tem para falar pra gente. Então, assim, nós precisamos verdadeiramente começar a ter essas pausas. E quando a gente não tem, por livre e espontânea vontade, o Senhor, Ele permite que aconteça alguma coisa pra gente pausar. Eu lembro de uma pausa extremamente necessária na minha vida, que foi em 2016. Eu estava em 2014, 2015, eu estava ajudando muitas pessoas, né, muitas mulheres. Só que eu estava me sentindo paralisada e aquilo estava me agoniando. E eu tive uma pausa literalmente, eu tive que parar, porque eu estava num ativismo. E o que aconteceu foi que eu tive um problema na coluna. E esse problema na coluna, ele deu uma pequena paralisia nas minhas pernas. Então eu tive que ficar acamada. Então coisas simples do dia a dia, eu não estava conseguindo resolver. E aí o que foi que aconteceu? Como eu fiquei com essa paralisia leve nas pernas, tinha até uma pessoa aí que ela acabou de entrar na live. Ela fez uma viagem para os Estados Unidos e ela disse: Laurinha,
eu tô fazendo aqui algo que quando eu chegar, eu vou sentar contigo, eu vou conversar. De alguma forma eu tava ali no meu quarto com as pernas ali, tava paralisada, né? Tava voltando a mexer aos poucos, e eu sabia que aquela resposta dela seria uma resposta de Deus para minha vida, né? Que é a Carla Brise. Não sei se ela tá ouvindo aí. E aí o que foi que aconteceu? Quando ela chegou, começou um processo na minha vida. E esse processo foi chave para que até hoje tem destravado muitas outras áreas e muitas outras pessoas. Então, ontem no final da reunião aqui, terça-feira, eu falei a respeito de processo, porque em muitos momentos nós precisamos ter essas pausas necessárias. E a gente precisa ter essas pausas no final do ano, exatamente, também te amo, Carla. A gente precisa ter essas pausas no final do ano, para quê? Para que a gente possa analisar, né? A gente não pode só ir na tora, como diz a situação. A gente não pode pegar essa situação aqui na tora. A gente tem que parar, a gente tem que analisar. Se a gente não para por nós, Deus usa algum meio, né? Para que é uma forma pedagógica dele de nos ensinar. E para que a gente possa parar. E quando a gente está num processo, a gente fala muito de processo. A gente fala de viver o processo com intensidade, a gente fala isso e aquilo. Mas assim, viver o processo, né? A gente falar de viver o processo é diferente de alguém que está vivendo verdadeiramente o processo. Quando a gente fala de processo, a gente fala até de uma forma poética. Só que muitas vezes, minha gente, é bem punk. Então, no meio do processo, a gente percebe que a gente realmente precisa parar. A gente não gosta, muitas vezes, dessas pausas. Mas é necessário a gente parar. É necessário. Então, Davi, se você prestar atenção, quando Davi ele levou a arca da aliança, o que foi que aconteceu com ele? Foi necessário ele parar. Ele estava fazendo da forma dele, do jeito dele, até que no momento uma pessoa morreu, né, nesse caminho da arca, e ele foi necessário ele parar, ele buscar a Deus e ele saber como era a forma certa que Deus queria que as coisas fossem feitas. Então, melhor, gente, é você parar, você dar uma pausa agora, do que você caminhar milhas, quilômetros na sua vida, anos na sua vida, e você perceber que você está na direção errada. Então, aproveite esse tempo de final do ano, não é para você ficar, por que foi que eu não fiz, por que foi... Não, aproveite, analise, veja o que Deus já te deu na tua vida, que já é para você estar semeando na vida de outras pessoas, e você ainda está se deliciando, ainda está comendo, ainda está achando que é fruto. Veja o que tem na sua vida, que não é o tempo ainda de desfrutar, mas é tempo de semear. Veja qual é a área da sua vida que você realmente precisa pausar, porque você está caminhando, você está indo para um lugar que nem você sabe para onde é. Então, pausas na nossa vida, elas são necessárias. A gente precisa parar. A gente, até Deus deu uma pausazinha ali no 7º dia. Então, quem tu é, criatura? Para tu não ter pausa, né? Quem tu é? Então, melhor é pausar do que a gente continuar caminhando para o caminho errado. E muitas vezes nessas pausas vem algumas dores que são necessárias. Na vez passada eu falei a respeito de frustrações. De algumas vezes nós oramos, muitas vezes nós oramos, e a resposta do Senhor é contrária àquilo que nós estamos desejando, àquilo que nós estamos pedindo. E glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. E como é que vai ficar nosso coração? Como é que está a maturidade da nossa vida espiritual quando a gente ora por algo, mas de repente aquilo que a gente orou, pedindo algo específico, não é de acordo com a vontade de Deus para a nossa vida? Você vai ficar igual um menino, chorando, resmungando? A gente chora e tudo, mas tipo assim, vida que segue. Deus sabe o que faz, eu não sei. Agora Ele sabe o que faz. Então, algumas vezes na nossa vida, a dor é necessária, Deus permite. E é importante Ele permitir, sabe por quê? Gente, porque a dor, eu vejo a dor assim, vinda de Deus, permitida por Deus, não aquelas que eu procuro de forma... sem pedir a direção de Deus na minha vida, não essas dores que eu sou responsável por causá-las, né, sem pedir o direcionamento de Deus. Eu estou falando de dores que Deus permite, de frustrações que são necessárias, que Deus permite na nossa vida. E talvez aqui nós estamos no ano de 2022.
e você tá um pouco frustrado com algumas coisas, ou talvez tipo assim, rapaz, eu tô até caminhando, até que tá dando certo, as coisas na minha vida até que estão dando certo, só precisa ajustar isso, isso e isso, amém, glória a Deus por isso. Mas Deus, Ele permite na nossa caminhada algumas dores que são necessárias pra gente parar, e é importante Ele permitir, porque nós precisamos. Algumas vezes na nossa vida a dor, ela é um livramento. Quem aqui já teve uma dor, sentiu uma dor e percebeu que foi um livramento de Deus? Outras vezes na nossa vida, a dor é um tratamento, é uma forma pedagógica de Deus nos tratar. E outras vezes na nossa vida é um aperfeiçoamento. Aperfeiçoamento. Alguns dias eu ministrei no culto e eu falei a respeito do Salmos 20, versículo 7. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. E ontem eu coloquei no grupo do Telegram uma reflexão de 2 minutos a respeito disso. Mas como é importante a gente confiar em Deus, no Senhor. Como é importante, porque muitas vezes a gente está confiando no gerente do banco, que pode resolver alguma coisa pra gente. A gente está confiando em alguma amizade. A gente está confiando em alguém, um conhecido, que pode dar um jeitinho. Glória a Deus, Carlinha. Então, assim, muitas vezes a gente confia em pessoas. Então, quando a palavra lhe diz, uns confiam em carros, outros em cavalo, tu pode olhar e tipo assim, meu Deus, eu confiar em carro, em cavalo. Mas no áudio lá do Telegram eu explico que como eu posso te falar? Aquele era o poderio de guerra deles, era a forma. Então muitas nações confiavam nos guerreiros, nos cavalos, nas carroças que iam à frente, etc e tal. Então muitas nações confiavam nisso. Aí vamos trazer para hoje. O que é que tu tá confiando? Em que tu tá confiando? Tu tá confiando no teu diploma, na tua conta bancária, na amizade, no teu pastor? Não, eu vou fazer isso, meu pastor vai orar por mim, ou a fulaninha. Em quem ou em que você está colocando a sua confiança? Eu quero te dizer que quando a gente não confia em Deus, Deus é especialista de tirar nosso chão. E aí causa dor. E essa dor é pedagógica. Ela é um livramento, ela é um aperfeiçoamento, ela é um aprendizado para que a gente possa confiar verdadeiramente somente em Deus. Então, existem alguns momentos na nossa vida que a gente sempre acha, eu estou confiando em Deus. Aqui eu confio em Deus. Vem algo, existe um nível de confiança que a gente precisa mergulhar ainda mais. Vocês estão entendendo? Amém? Então, existe um nível de confiança que a gente sempre vai precisar mergulhar mais em Deus. Para que Ele entenda, para que a gente entenda que Ele é o nosso Deus. Que não é por amizade, Deus coloca pessoas, Deus move pessoas, nós fazemos as coisas através de pessoas, mas é por causa dEle. Ele que coloca, Ele que move. Então, qual é a tua confiança hoje? Qual é a área da tua vida hoje que tu tá segura mais ali em alguém, em algo que tu tá organizando, em uma estratégia que tu tá montando, mas tu não tá colocando isso totalmente diante de Deus? Tá confiando no governo? Tá confiando em presidente? Tá confiando em parente? Tá confiando em amizade? Esses dias eu sofri uma frustração necessária da parte de Deus, para que eu criasse vergonha na minha cara e confiasse somente nele. E glória a Deus por isso. Pense no aprendizado. Glória a Deus, louvado seja Deus por isso. E essa foi a introdução. Vamos para a palavra rapidamente, já é 7h15, né? Que o Senhor possa nos abençoar esta manhã. Ontem, quando eu acordei, um pouco atribulada, mas não angustiada, me ajoelhei, coloquei meu joelho no chão e falei, meu Deus, eu te entrego bem aqui a minha vida, o meu dia. E faça essa oração agora. Entregue mesmo tudo que você vai fazer hoje. Eu vou ali, tudo, você vai até no Carvalho fazer uma compra. Entregue para Deus. Cada momento entregue para Deus. Coloque diante de Deus. Ontem eu me ajoelhei e coloquei, meu Deus, eu tenho tantas coisas para fazer. Ainda tenho que tratar bem que essa decepção no meu coração. Eu entrego para Ti. Entregue para Deus seu dia, todos os dias. Não de forma como um mantra, não como um amuleto,
Não, se eu não sair de casa sem orar, vai acontecer isso e isso. Não é por causa de ti não, criatura, é por causa dele, é por ele. Então entregue hoje o seu dia a Deus. E entregando a Deus, indo na vibe da live, quase 2023, existem eu quero falar a respeito de alguns relacionamentos que são tóxicos na nossa vida. Alguns relacionamentos que eles podem ser destrutivos na nossa vida. E assim, de forma sutil, e a gente não consegue se livrar deles. A gente não consegue, muitas vezes, dar um fim. Eu não estou falando aqui para mulheres casadas que estão em relacionamentos assim. Se esse é o seu caso, peço que você procure aconselhamento cristão, que você procure pessoas para aconselhar. Não venha depois falar, a Laura falou na live, é para eu me separar, para eu me divorciar. Não, de jeito nenhum. Vá procurar alguém para conversar, e especificamente eu vou falar aqui de algo de uma maneira geral, de relacionamentos no geral. Então, alguns relacionamentos, eles são cruciais para a nossa vida. Alguns relacionamentos, eles são essenciais. Eles são bons, eles deixam a gente alegre, né? Eles deixam a gente, meu Deus, quantas vezes eu saí de casa, de pessoas, de rodas, de conversas. As pessoas saem daqui de casa, por exemplo, toda terça-feira a gente tá bem, fiquei eu e o Vinícius conversando, isso aí, mas foi bom e tal e tal. É maravilhoso nós temos relacionamentos, a gente viver, né, assim, com relacionamentos bons. Então, assim, bons relacionamentos, eles contribuem, vocês sabiam, para melhorar a nossa saúde. É importante que homem casado, mulher casada, saiam, né, com pessoas que também casadas, que tem aquela coisa do casamento, não aquelas que não querem se divorciar nem nada, não é isso que eu tô falando. Mas assim, manter aqueles relacionamentos saudáveis, né, cristãos, manter relacionamentos que são maravilhosos. E mesmo se a pessoa não for, não partilhar da tua mesma fé, mas você pode edificar. Como eu falei no início da live, tem um coração ensinável, né? Você não sabe de tudo não, quem sabe tudo é Deus. Então tem um coração ensinável para aprender, para ensinar. Não feche, não encerre ciclos, não descarte pessoas da sua vida. Porém, como eu estou falando, os relacionamentos, eles são saudáveis para a gente viver bem. É bom a gente ter essas amizades que são enriquecedoras, que são edificantes, que glorifiquem a Deus. É muito bom isso. Só que acontece que muitas vezes em um relacionamento, a gente tem alguns relacionamentos que eles não são assim na nossa vida. E é isso que eu quero que você, essa limpeza, né, de 2022, é isso que eu quero que você identifique. É isso hoje. Então, a Bíblia diz, né, acho que é Efésios 4:15, usando assim, né, traduzindo assim de uma forma que as pessoas, né, elas devem falar a verdade em amor, né? Então, assim, se eu sou amiga de alguém, eu sou amiga da Sabrina, por exemplo, que acabou de entrar, eu sou amiga dela, eu preciso falar a verdade em amor. Eu não vou ficar falando coisa negativa pra ela. Ontem mesmo a gente estava falando a respeito disso. Muitas vezes a gente quer que a pessoa mude, a gente quer que aqueles irmãos andem assim e tudo, e a gente não tá com o coração aberto, ensinava, tipo assim, deixa eu conhecer a pessoa bem que como ela é. Deixa eu ver bem que, sem já ir para algum lugar com aquele olhar de crítica, aquela mente de mudança, de reforma, né? De reforma. Eu preciso mudar, eu preciso transformar, eu preciso falar bem que para a pessoa, porque tem que ser assim. Não, criatura. Tu não é Deus, não. Vai com o coração aberto num relacionamento que tu tem para tu poder conhecer outra pessoa e saber como é o jeito da outra pessoa. Então, muitas vezes, a gente tem essas amizades, a gente precisa falar em amor, né? Então, um amigo verdadeiro, ele não deve ser instável. Ele não, ou agir de modo que coloque a nossa vida em risco, a vida das pessoas que nos rodeiam em risco. Então, um bom amigo, ele não fica irritado a todo instante. Você tem alguma amiga que fica irritada do teu jeito toda hora, sabe? Então, a maioria das mulheres, elas conseguem, elas suportam relacionamentos em que um outro é estável, em que o outro é negativo, é nervoso, é destrutivo, sabe? As mulheres, elas conseguem suportar porque elas querem ser mártires. Elas querem ser o Espírito Santo de Deus na vida de outras pessoas. Então, a gente sabe, se a gente tem um bom relacionamento, a gente sabe. Mas se a gente tem um relacionamento que é destrutivo também na nossa vida, aquela amizade que fica espinhando a gente o tempo todo,
A gente também sabe, a gente também consegue identificar. Então, a maioria ela não tem noção do dano que causa esses relacionamentos, né? Então, a gente precisa ter realmente noção, ter realmente base a respeito dos nossos relacionamentos. Qual é o relacionamento que está saudável? Vem aqui para minha vida, né? Então, assim, algumas pessoas acabam aguentando a negatividade de um relacionamento porque pensam que elas precisam suportar isso. Porque foi Deus, é um tratamento, sabe? Elas precisam suportar isso sem confrontar a outra pessoa. Sem chegar, sem conversar. Eu acredito que isso não é uma coisa que Deus quer pra nós. Se você está numa amizade, ao Vinícius complementando aí, danos à alma principalmente, esses tipos de relacionamento causam danos, feridas à nossa alma, né? Ofensas que depois precisam ser tratadas de forma mais profunda. Então, assim, Deus, minha gente, ele perdoa. Então, nós devemos perdoar, como Deus perdoa, não é verdade? Só que ele nos diz que a gente deve manter esses relacionamentos destrutivos, continuar nos sujeitando ao abuso, à mágoa, à dor, ao medo, aos maus tratos. Deus não diz isso, de jeito nenhum. Ele nos instrui a dar a outra face, não é verdade? Mas ele nos diz, dê a outra face, Laura. Mas continue permitindo que esse relacionamento te deixe ansiosa, doente, deprimida e traumatizada. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Existiram relacionamentos que foram bênção na minha vida, que eu aprendi, que eu fui edificada. Mas algumas pessoas, elas não permitiam que eu posso estar até bem aqui. Mais do que isso, eu voar, sabe? Laura, eu quero te ver romper, eu quero te ver isso. Mas não voar mais do que eu, você não vai voar. Então, existem alguns relacionamentos que são doentes, que me deixavam ansiosas, que me deixavam deprimidas e que me deixaram traumatizadas. Mas eu já fui edificada por esse relacionamento. Eu tive um coração ensinável, eu aprendi. Só que existe a hora de encerrar alguns ciclos na nossa vida. E eles são necessários. As pausas são necessárias, faz parte do processo. Gera uma dor. Gera algo que precisa ser aperfeiçoado em nós. Então, embora alguns relacionamentos que são bons, que são saudáveis, eles melhorem a nossa vida, existem alguns relacionamentos que eles não fazem isso, eles são prejudiciais para a nossa vida. Então a gente precisa fazer o que for possível para a gente se proteger. Para a gente parar de tolerar coisas ruins, achando que Deus está pedindo para a gente ser mártir, para a gente mudar a vida de outra pessoa. A gente não muda a vida de ninguém, não. Se tu não consegue mudar nem a tua, tem cor na minha vida que acho que até a hora de ir para um caixão eu vou estar na luta para mudar. Então é só o Espírito Santo de Deus que consegue isso. Então, assim, eu não estou dizendo que você, pois agora eu vou me livrar de todo relacionamento que eu passo por um momento difícil. Não, abençoado. Eu não estou dizendo isso. Não estou dizendo isso. Eu estou falando de relacionamentos que são verdadeiramente destrutivos. É como eu comprar uma roupa, eu vou numa loja, eu gasto, porque relacionamento existe um gasto, um investimento de tempo. Relacionamento existe frustração, existe desgaste, assim como existe muita coisa boa também. Então eu vou numa loja, eu gasto, eu invisto um valor, eu compro uma roupa, mas eu já levo para a costureira pensando em reformar. Então eu estar com uma pessoa pensando em mudar a pessoa é como eu ir numa loja, investir, botar dinheiro mesmo numa roupa, mas eu vou levar para a costureira para reformar todinha. Oi? Só quem muda as pessoas são o Espírito Santo de Deus. A gente não pode permitir que relacionamentos destrutivos, aquela coisa diária, aquela coisa maçante, eles permaneçam em nossa vida. Então, isso não glorifica a Deus. E às vezes você está pensando em outra pessoa, mas às vezes você pode ser essa pessoa na vida de alguém. Já parou para pensar? Já parou para pensar? Que você pode ser essa pessoa na vida de alguém? Então, assim, a gente não pode controlar como as pessoas tratam a gente, não é verdade? A gente não pode controlar as palavras que saem da boca da outra pessoa pra gente. Mas a gente pode, sim, controlar como elas vão continuar nos tratando. Então, assim,
Se alguém me faz... Como é que eu posso falar? Existia uma fase da minha vida que uma pessoa me fazia eu me sentir mal o tempo todo, a meu respeito, a respeito do ministério, a respeito da minha família, a respeito da forma como eu estava conduzindo as coisas, o tempo todo, sabe? Isso não significa que a pessoa está num dia mal. Isso não significa que a pessoa está passando por um problema. A pessoa fazia eu me sentir mal o tempo todo. E eu andava assim, pisando em ovos, quando eu ia desabafar, eu andava pisando em ovos porque é aquela necessidade de agradar. Então, eu acredito que pessoas assim nós precisamos entregar para Deus, de verdade, entregar para Deus, porque é só o Senhor quem transforma. Se a pessoa está fazendo isso comigo, se eu estou me sentindo assim, então já não é uma coisa saudável. Quando eu conheci o Vinícius, meu marido, o homem que tem mais sorte no firmamento, no universo, nos planetas, na galáxia, pensa num cabo de sorte. Ele é o meu marido. E ele fala coisas, assim, o Vinícius fala coisas chaves que quem convive com ele, assim, sabe. E ele disse uma coisa, ele disse assim, olha, se eu vejo uma coisa em alguém que me incomoda, eu preciso me analisar, eu preciso observar se aquilo é algo que eu não gosto, que eu tenho uma antipatia, alguma coisa que eu não gosto. Mas, se eu percebo que o comportamento dessa pessoa, ele incomoda de forma coletiva outras pessoas que estão ao redor, aí sim, ele ora e chega para a pessoa para conversar, para mostrar um outro lado, para falar para a pessoa, não faz sentido isso para você? Assim, assim, assim? Então, às vezes, a gente acha que a gente, como é que eu posso dizer? Que o jeito de uma pessoa, ele não é correto porque a gente não gosta. Mas a gente precisa olhar se é de uma forma coletiva. Mas existem algumas situações em que o jeito da pessoa realmente é destrutivo pra gente. Então, eu não quero que você ouça essa live e que você já vá apontando as pessoas. Eita, é fulano, é fulano. Não, é com você. É sobre você. Não é para as outras pessoas, é sobre você. Então, assim, quando a gente vive um relacionamento que não está sendo saudável pra gente, é amizade, gente, até pai, mãe, irmãos, acontece muitas vezes. Não é que você vai abandonar a pessoa por completo e entregar para Deus, não é isso. É você se recusar a permitir que esse relacionamento continue te destruindo, trazendo negatividade para a sua vida. Enfim, é dessa forma que eu tô falando. Então, o que eu tô falando é a respeito disso, entendeu? Porque olhe quem são essas pessoas e olhe se você está sendo essa pessoa na vida de alguém, né? Então, assim, eu posso ter uma carência emocional muito grande a ponto de... Eu tenho muitos amigos, mas eu era carente, assim, em questão de amizade, né? Assim, e meu Deus, pense na tribuladazinha com amizade. E aconteceram algumas coisas que eu assumo a minha autorresponsabilidade, que eu permiti. Mas a gente não pode ter uma carência emocional tão grande e não ser suprida por Deus a ponto de permitir alguns abusos, né? Abusos emocionais. Há alguns estudos dizem que pessoas que jamais tolerariam ver abuso físico, às vezes, muitas vezes, elas não conseguem ver um abuso verbal ou um abuso emocional também. Então, assim, se você tem uma pessoa que o tempo todo dá palavras que ferem sua alma, que está ali ferindo você, e você não está se dando conta de que isso está te destruindo, eu acredito que é tempo de você fazer uma pausa necessária, de você orar. Se você não está casada com essa pessoa, o bom é que você pode dar umas pausas, né, a respeito dela na sua vida, no seu dia a dia. Porém, se você está casada com essa pessoa, é o que eu digo, busque conselheiros cristãos que entendem o que é o casamento, que entendem o que é a aliança, para ajudar você, ok? Então, assim, algumas pessoas que eu conheço, elas cresceram em meio de relacionamentos muito destrutivos, né? E familiares, assim, de coisas assim pesadas mesmo. Então elas não conseguem, não têm discernimento para compreender o que é realmente um relacionamento normal. O que é, sabe? E aí,
como é que a gente vai fazer para que a pessoa entenda o que é um relacionamento normal, o que é um relacionamento verdadeiro? E tem pessoas que elas não conseguem compreender o mal que ela faz para outras pessoas. Porque ela tá tão focada no centro da vida dela, que ela é o centro, que ela é o sol na vida de outras pessoas, que ela não consegue enxergar, não consegue compreender. Eu digo para vocês que eu me canso dessas pessoas. Eu realmente oro, eu coloco meu joelho no chão diante de Deus, para que Deus cuide, para que Deus trate e para que eu consiga estar na presença sem ser uma pessoa ofensiva, sem que a amargura dessas pessoas atinja o meu coração, porque em alguns momentos você pode estar vivendo e ter que conviver com pessoas assim diariamente. Então é sobre nós, é sobre você se colocar diante de Deus, você ir para a presença e você proteger seu coração e você tratar essas frustrações nesses relacionamentos. Então, algumas vezes eu consigo identificar alguns relacionamentos que são nocivos na vida de outras pessoas, só que a pessoa não consegue identificar, porque ela está emocionalmente fragmentada, foi a vida toda vivendo assim, né? Então é um processo de libertação que existe. Então, a única forma da gente realmente se desenvolver, crescer, da gente ter entendimento é na presença de Deus. Eu tô falando aqui algumas coisas que são chaves, já tô com meia hora aqui de live. Eu tô falando aqui algumas coisas aqui que são chaves, mas não é pra você sair e decidir. É o fulano, é a fulana, e eu vou cortar. Não, minha irmã, não é isso não. Eu tô falando aqui pra você algo que é pra você orar, pra você colocar diante de Deus, pra você ver quais são os relacionamentos, qual é o processo, quais são as pausas que realmente são necessárias na sua vida. Se você tá ligando no piloto automático, você tá indo aí na tora, você tá sem entender e você acaba influenciando e levando outras pessoas sem que você não sabe nem pra onde é que você tá indo. Sabe? É isso. Antigamente eu conheci uma pessoa, eu já apresentava, eu já conectava, eu já fazia isso e aquilo. Eu e o Vinícius, nós amamos conectar pessoas, nós não temos ciúmes, nós conectamos, nós linkamos, a gente ama, isso é reino de Deus, isso é bênção. Mas às vezes quando a pessoa ela tem uma ideia mais assim, ela tá à frente de um projeto, uma coisa ou outra, a gente tá indo com mais cautela, a gente tá indo para que a gente não envolva, não coloque outras pessoas e depois a gente não era bem assim o que a gente estava pensando, entende? Então assim, tudo isso a gente precisa colocar diante de Deus. A gente precisa saber quais são os relacionamentos que verdadeiramente a gente tá, que são nocivos para a nossa vida, né? Então, lembre-se, se eu estou num relacionamento destrutivo, não é porque a fulaninha falou isso pra mim, ela sempre fala isso toda vez que eu saio de lá, eu saio meio assim, com angústia. Não é porque a fulana tá passando por um processo que eu tenho que entender, que a fulana teve uma infância difícil, que eu tenho que entender isso e aquilo. Não é porque ela tá passando um dia ruim. É porque a pessoa, ela, no meu caso, ela me fazia eu me sentir mal o tempo todo. Ela fazia eu me sentir mal o tempo todo. Então, assim, muitas vezes a gente tem que chegar para essas pessoas, a gente tem que chamar para conversar. A gente tem que pedir a Deus mesmo, assim, né? Entendimento, discernimento. E vai ter vezes que essa pessoa não vai entender. A gente precisa, né? Ser clara, em forma de um confronto com amor. A gente precisa. Mas tem vezes, minha gente, que é o que eu já passei na minha vida agora, recente. A pessoa, ela é cabeça dura demais. Ela não quer ouvir, ela tem um coração duro. A culpa é sempre do outro. Então, eu não sou chamada para combater a obstinação de ninguém. Eu entrego para Deus. Eu não sou chamada para isso. Não sou. Então, assim, seja essa pessoa que edifica. Seja essa pessoa que busca ter um bom relacionamento. Seja essa pessoa que dá a sensação de apoio e bem-estar para as outras pessoas. Seja esse tipo de pessoa. E se existe alguém que, de certa forma, está minando ali sua identidade, de filho amado de Deus, de filha de Deus, o seu chamado, sabe? Aquela pessoa que só critica, sabe? Que olha para as coisas que nada tá bom. Eu até me afastei de algumas pessoas, assim, porque eu precisava, assim, meu Deus, eu precisava respirar, ter minhas próprias opiniões, meu momento com Deus sem ser contaminada. Então a gente precisa buscar Deus todos os dias na nossa vida.
A gente precisa ter como base o nosso relacionamento com Deus, o amor que Deus tem por nós, o perdão. Mas se é aquela coisa destrutiva, aquela coisa tóxica que tá te contaminando, que contamina todo mundo ao redor, ore a Deus para blindar sua mente, seu coração. Respire fundo. Não faça aliança com essas pessoas. Não faça, não faça. Se já está feito, ore pedindo um direcionamento de Deus. Não estou falando de mulheres casadas, viu? Nem de homens casados. Mas um relacionamento ministerial, uma amizade mais profunda, uma coisa ou outra, sabe? Olhe a Deus. Vale a pena tentar restaurar relacionamentos, sabe? Mas sempre vai ser diferente, não vai ter mais aquela mesma coisa. Então, por isso que você precisa orar a Deus. Por isso que você precisa orar a Deus. Então, assim, se você sente que você tá batendo, né, em ponta de faca, murro em ponta de faca, que não tá dando, coloca teu coração diante de Deus. Coloca teu coração diante de Deus. A maioria de alguns relacionamentos que eu tive que fazer alguns encerramentos necessários, eu fui bastante edificada. Só que nós somos muito melindrosos para encerrar ciclos, para... Enfim, tem pessoas que hoje estão na minha vida, mas pessoas do passado não poderiam estar no momento que eu estou vivendo hoje. É outra coisa que Deus tem para mim. É outro momento e glória a Deus por isso. Algumas pessoas, elas só vão, isso é maturidade cristã, algumas pessoas, elas só vão caminhar com a gente até aqui. E pronto. E tá tudo bem. E pronto. Outras precisam ser acrescentadas a esse novo momento que eu estou vivendo, a esse novo momento que nós estamos vivendo. E isso acontece na sua vida. Não quer dizer que você deixou de amar a pessoa, que se intrigou, mas é porque o propósito, o caminho, o rio de Deus ali, a correnteza está indo para um lado. Não é para aquele lado ali, não é para aquela bifurcação. E acontece, glória a Deus por isso, isso é maravilhoso. Algumas pessoas saem, Deus acrescenta novas pessoas, mas a gente não pode descartar pessoas da nossa vida. Eu aprendi, eu recebi, eu tenho certeza que eu sei o tanto que eu me entreguei, Deus sabe. Mas pronto, foi até aquele momento. E agora, aquele aprendizado, vamos colocar em prática e vamos para frente. Glória a Deus por isso. Então, para encerrar, que eu já estou aqui com quase 40 minutos, né, na manhã de vocês, eu peço que vocês orem, que vocês vejam quais são as pausas necessárias do processo que eu estou vivendo. Quais são as dores que, por causa de alguns relacionamentos, de algumas coisas, Deus está permitindo o que na minha vida? É o tratamento, é a disciplina, o que é? É o aperfeiçoamento? Faça essa pausa, se analise, não descarte pessoas, encerre ciclos com dignidade, isso é importante. Encerre ciclos com dignidade. E é isso. Que Deus te abençoe. Amém? Geralmente tem pergunta, mas eu respondo depois no privado. Viu? Pois é isso, meus amores. Uma boa quarta-feira para vocês. Estamos na nossa terceira live. Quase 2023. Gente, vocês estão me ouvindo? Entenderam a mensagem? Amém, Rômulo, meu irmão amado. Amém, Freitas. Amém, Dani. Amém, Sara. Viu, meus amores? Sabrina. Grazi. Grazi, eu falei de ti no começo. Eu acho que não sei se tu tava aqui. Amém. Pois maravilha, viu? Silvina. Também, Dani, amo sua vida. Yara. Mensagem no WhatsApp. Kaira. Viu? Pois amém, minha gente. Pois Brendinha. Brenda tá me devendo uma visita. Pois, minha gente, é isso. Pois, terminou essa live. Gente, se você já saiu de casa, tiver em algum lugar. Gente, mas eu oro, o banheiro daquele shopping, minha gente, você não tem noção não. Tanto que eu já entrei ali, me ajoelhei pra orar. Em algum momento, alguma coisa, sabe? Seja o lugar que você tiver. Procure ficar um momento só de assim, Deus, traz à memória quais são os relacionamentos que realmente eu preciso mudar. Eu tô dando intimidade tô deixando entrar na minha casa, no meu coração, eu tô escancarada as janelas da minha alma para isso daqui, e não é tempo. É tempo de colocar um limite, porque o limite existe, é pra gente botar, não é verdade?
Pois amém, meu povo. Pois que Deus abençoe o dia de vocês. Um bebezinho daqui a pouco vai acordar. Tá acordando, conversando. E a gente se fala. Qualquer coisa, estou aqui. Estou disponível. Tá bom? Um beijo. Deus abençoe vocês. Vá para a presença de Deus. Busque a presença de Deus. Tchau. Até quarta-feira que vem. Se Deus permitir eu viver. Amém? Beijo.